Fala aí, galera, beleza? O Paulo que tá falando ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, para mais um bate-papo com vocês. Eu tô vendo a musiquinha de fundo, mas não é. Nem sei o que eu tô falando. Bate-papo com vocês. E hoje um bate-papo muito legal, que é aquele tipo de bate-papo que muitos de vocês não dão valor, que vocês são tontos. Porque se vocês fossem espertos, vocês iam falar, caramba, obrigado, Paulo. Obrigado, Carol, vocês iam falar assim, por trazer tanta informação boa pra nós. Porque vocês lembram que eu sempre falo, um contador aqui nos Estados Unidos vale muito mais do que advogado. Advogado, nada contra meus amigos de advogado. Advogado de bandido, você não precisa, porque você não é bandido. Advogado de imigração, você vai usar uma ou duas vezes, né? Só. Agora, o contador é pro resto da sua vida. Independente se você seja um empresário ou seja uma pessoa comum. Você vai ter que pagar seus taxas, você vai ter que declarar, você talvez consegue com dinheiro de volta, né? Mas o contador, para nós que somos empresários, que gostamos de trabalhar e gostamos de dinheiro e não gostamos de pagar muito pro governo, o contador ajuda muito todos os meses. E uma consultoria com um bom contador, ele fala como você pode gastar, aonde você pode gastar. Às vezes a gente dá dinheiro pros outros, a gente fica bonito na fita e ainda, além de ajudar o próximo, ainda economiza nos impostos. E muita coisa que os contadores fazem aqui, que é totalmente diferente do que o Brasil. Então lembra, se você pensa em empreender aqui, você vai procurar a Larson Account, que é da minha amiga Carol, que vocês vão conhecer daqui a pouco, caso você não conhece ainda. Ou se você pensa em fazer qualquer coisa, até abrir um Tax ID. Lá na Larson Account faz também. E você não precisa nem estar aqui ainda, hein? Que legal. Mas não é sobre Tax ID que nós vamos falar hoje. Bem-vinda, Carol, essa linda, saudade. Obrigada, Paulo. Boa noite, pessoal. Você estava meio pensativa, assim, você viu? Você estava meio longe. Você estava longe. Acho que eu tô só um pouquinho cansada. Eu estava sentada aqui escutando você falando, eu estava só... Tipo, e às vezes você vai longe, né? Tava. E as últimas vezes que nós falamos, você não veio aqui, nós falamos virtualmente. Virtualmente, não deu tempo de eu vir, né? Você viu que hoje é um dia especial. Hoje, eu consegui chegar a tempo, não me atrasei, estou aqui pessoalmente para falar com vocês. Muito legal. E a Bia não atendeu, porque a Bia tá no Brasil, não quer mais saber da gente, tá de férias. Eu podia falar que ela tá de férias no Brasil? Pode falar sim. Bom, todo mundo tem direito a férias, né? Não, coitada. Se não pudesse falar, já foi, falou. Paulo Paterno é assim mesmo. Vamos lá, nós fizemos a chamada, o Cabelo colocou 50 mil de multa. Aí eu falei, caramba, e a gente não ia colocar 50 mil de multa se não fosse 50 mil de multa. Explica pra gente essa chamada que o Cabelo... E não foi nem a Carol que pediu pra fazer, o Cabelo que falou, não, a gente precisa alertar as pessoas que isso é muito importante, né? Que tem coisas que às vezes passa batido, que é tantas coisas e muitas informações que muitos contadores não sabem. E a Carol é especializada nisso. E vocês veem que todos os bate-papos que eu faço com ela no podcast, eu sempre falo que eu admiro, que eu amo, que ela é inteligente, que ela estuda que nem uma louca. E é verdade, né? E isso é uma verdade, por isso que ela tá aqui. Carol, fala o que é esse negócio de 50 mil aí? Vou tentar resumir, Paulo, porque a legislação ela é super complexa e extensa. Como a gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar o bate-papo, em 2018, na verdade a lei passou em 2017 e entrou em vigor em 2018. Essa lei ela diz o seguinte: todo residente fiscal nos Estados Unidos, que você sabe, é aquela pessoa ou que tem green card, ou que é cidadão americano, ou que é residente pelo teste de presença. Então, todo residente que é acionista de empresas fora dos Estados Unidos, foi implementada essa lei que diz o seguinte: independentemente se o dinheiro foi repatriado, ou seja, distribuído para o acionista, hoje o acionista tem a obrigação de declarar aqui nos Estados Unidos o lucro líquido que esta empresa oferiu no Brasil. Então, um exemplo, eu, Carol, tenho uma empresa no Brasil, qual eu sou dona 100%, então uma Larson Account lá, mas que são dois produtos independentes, Estados Unidos e Brasil. Só o fato de eu ter a empresa lá e ser acionista, eu não tiro $1 dela, tá? Todo o dinheiro que fica lá eu reinvisto, só que com essa lei, esse lucro gerado pela minha empresa, mesmo não distribuído e reinvestido, eu preciso pagar imposto sobre ele aqui nos Estados Unidos, numa alíquota global mínima, que é de 10,5%. Então, por exemplo, aquela empresa que o cara no Brasil paga 4% de imposto de renda, aí tem PIS, COFINS, PASEP, todas as outras coisas, e chega, por exemplo, a 19%. A pessoa fala, não, mas eu já paguei 19% no Brasil, sabendo que nós podemos compensar, que eu estou isento. Não, porque a única parte que a gente vai compensar é a parte do imposto de renda, que normalmente do Brasil, só a parte de imposto de renda, ela é muito pequena. Então, para resumir, tive um lucro lá no Brasil de R$100 mil, não trouxe nada para cá, reinvesti, eu tenho que declarar esses R$100 mil
no meu imposto de renda aqui, e como você sabe, a nossa alíquota de imposto ela é ordinária e progressiva, começa em 10 e vai até 37, então se eu já estou numa alíquota de 37 aqui e trago mais 100 mil reais do Brasil, que seja 25 mil dólares ou 20 mil dólares, eu estou subindo ainda mais a minha alíquota sujeita a um imposto que é o NIT Tax e vou pagar 37%. Eu já saio do Global Minimum Tax, que seria 10,5%. Então, o efeito fiscal ele é muito, muito grande, Paulo. E muita gente já escutou falar sobre isso, só que, na verdade, nunca entendeu e nunca deu valor à penalidade que pode sofrer, que é o que o Cabelo colocou na chamada, que é os 50 mil dólares de multa. Então, para resumir, os 50 mil dólares a pessoa que tem a obrigação de fazer essa declaração de receitas auferidas no exterior, provenientes de empresas que participam e não entregam, a multa ela começa com 10 mil, dependendo do tipo de formulário que essa empresa tem que fazer. Tem uma outra categoria que ela é 50 mil e nós temos a categoria que a multa é de 100 mil dólares, que é o caso do FBAR, que é como se fosse aquela DCBE do Brasil. Então, o ano de 2023 promete muito pelo lado da Receita em relação a cobranças, porque essa lei foi implementada em 18, só que ela estava sendo escrita e adaptada, e agora que eles vão realmente começar a cobrar e fazer esse processo de cruzar informações e entender quem está e quem não está declarando. Que é isso que vai vir a minha próxima pergunta. Te fizeram uma pergunta se você é CPA ou não, mas antes de... Depois vou pedir para você falar suas graduações, teus méritos. Tá ok. Tá? Depois, só para não a gente perder a linha de raciocínio, viu, o Ricardo? O Ricardo tá sempre com a gente aqui. Tá, mas como que ele vai descobrir, por exemplo, como que o governo vai descobrir se eu tenho, se eu não tenho, se eu recebo, principalmente caso eu não esteja trazendo dinheiro? Bom, nós temos desde 2015 um sistema que nós chamamos, um programa que nós chamamos de FATCA, que é o Foreign Accounts Tax Compliance, o qual dinheiros em instituições financeiras, hoje quase todo é rastreado, porque todo banco tem o que a gente chama de DIN Number, que é o Global Identification Number do banco. Então, por exemplo, Banco Bradesco no Brasil, ele tem esse DIN Number que ele troca informação com o mundo todo. Então, quer dizer, se está entrando dinheiro na sua conta em um outro país, é proveniente do quê? Só pode ser uma receita, ou você recebeu uma herança, alguma coisa assim, você vai poder se explicar. Mas então eles existem como fazer esse rastreamento, principalmente bancário. O sistema de receitas hoje, apesar de a gente saber que a nossa receita americana ela não é a melhor, por sinal, uma das piores do mundo, não tem tecnologia, tudo está sendo trabalhado para que cada vez mais essas informações sejam trocadas. Contanto que hoje, depois de 20 anos trabalhando para a Receita, hoje eu consigo entrar na conta de um cliente online, pessoa física, para acessar os recordes dele, que foi o primeiro passo que a Receita implementou agora pós-pandemia para melhorar aqueles problemas que nós tivemos no passado, que eu vim aqui conversar com você. Então, existem formas, não estou dizendo que é um sistema simples, que a Receita vai entrar lá, colocar teu nome e descobrir, mas está sendo trabalhado para que essa troca de informação fique cada vez de uma forma mais ágil e as receitas consigam ter essa troca de uma forma bem assertiva em relação ao que a pessoa ganha aqui ou que ganha lá. Porque da mesma forma que a pessoa que é residente fiscal aqui tem que declarar a renda global do mundo aqui, a pessoa que é residente fiscal no Brasil também tem essa obrigação. O Brasil tem a mesma regra. Então, os países estão perdendo muito dinheiro em relação a impostos, porque hoje com a globalização, você pega um avião, vai para qualquer lugar, não precisa nem ir, você abre uma conta em qualquer país do mundo à distância. Sim. E o dinheiro que está lá, ele não fica rastreado, né? Então, as receitas estão deixando de faturar sobre isso. Agora, para quem... Vamos lá, então, eu sei que a ignorância não nos alivia das leis, né? Mas para quem não sabia isso, ou nunca ouviu dizer, fala, caramba, eu moro aqui nos Estados Unidos há 10 anos e eu venho trazendo dinheiro ou não trazendo, tenho meus negócios no Brasil... Porque às vezes as pessoas pensam em empresa, mas pode ser negócio de real estate, pode ser pessoas que vivem, tem 4, 5, 6 casas alugadas também entram nessa. Sim, todo e qualquer tipo de renda que você ofere fora, aluguel, prestação de serviços, a pessoa está aqui, mas ela está trabalhando no Brasil, então ela acha que ela está recebendo lá, não tem que declarar nada aqui. Todo e qualquer tipo de receita que você recebe em qualquer lugar do mundo é tributado aqui nos Estados Unidos. E como existe... Tá, agora ferrou. Eu tenho 10 anos... que eu venho fazendo dinheiro lá, mas nunca deu nada. Mas agora a Carol falou e esse vídeo vai viralizar e eu sei o que vai acontecer. Como que eu corrijo isso? Devo corrigir? Posso começar a partir de amanhã? Ou sou obrigado a fazer desde que eu moro aqui há 10 anos ou 20 anos? Como funciona para corrigir
uma coisa que eu não sabia. Vai, vamos fazer de conta aí pela ignorância. A boa notícia é que a gente só tem que retroagir para 2018, porque a lei foi escrita em 17 e entrou em vigor em 18. E também devido a essa questão de falta de legislação específica para o assunto, porque é muito complexo, nós, como se fosse uma anistia que a Receita permite que a gente faça para corrigir esse tipo de problemas. Então, o FATCA, que já existe há mais tempo, a gente tem vários clientes, o FATCA não, desculpa, o FBAR, que é a declaração de contas no exterior. Nós temos como entrar com a justificativa de que realmente a pessoa não sabia e agora eu voluntariamente, a gente chama de voluntary disclosure, agora voluntariamente eu vou apresentar tudo aquilo que eu deixei de fazer. Então não tem penalidade. Para essa nova legislação que entrou em vigor em 2018, então a gente não precisa voltar 10 anos, a gente precisa voltar só lá em 2018 para aqueles casos que tiveram esse tipo de receita. E também não é todo mundo, viu, Paulo, que às vezes tem empresa no Brasil e vai ter que pagar um imposto aqui. Porque dentro dessa nova legislação eu tenho 3 formas de tributar essa receita. Então a gente primeiro precisa testar a receita para entender qual vai ser a melhor forma de tributação. Em algumas delas a pessoa fica isenta, então é só o fato de declarar. Então a gente retroage, coloca uma explicação que é um processo do voluntary disclosure e a gente regulariza toda essa situação de passado da pessoa. E aí, tem até uma pergunta rapidinha aqui, falou se a empresa estiver inativas, o que acontece? Quando a empresa está inativa, você não precisa apresentar números, mas existe o campo qual a gente precisa declarar através de um formulário, campo dentro do formulário, empresas inativas que você tem participação. Porque hoje, no mundo inteiro, o sistema estadual de registro das empresas, ele é público. O do Brasil não era, mas hoje, se você quiser saber se alguém tem uma empresa no Brasil, você coloca o nome dessa pessoa no Google, vai aparecer o nome da empresa, o CNPJ, inclusive o capital social da empresa. Uau. Então, não é tão difícil assim de ser descoberto, né? Entendi. Tem uma pergunta bem interessante que não tem muito a ver com isso, que nós falamos, mas tem a ver com contabilidade. Falou assim, um brasileiro que nunca esteve nos Estados Unidos abre uma conta Nomad, que é uma conta digital americana, tá? E começa a receber dinheiro nos Estados Unidos por essa conta americana. Qual a origem do dinheiro? Se o dinheiro tiver origem americana, é porque ele está ou trabalhando aqui, ou tendo uma receita de aluguel, ou uma receita de uma instituição financeira. Independente se ele é residente ou não, receitas auferidas em solo americano por não residentes são tributadas aqui. Então é o caso daqueles nossos amigos que têm imóveis, ou que têm investimentos, então não tem que declarar renda global, mas tem que declarar tudo que ganha aqui. Agora, se a origem desse dinheiro que entra no Banco Nomad, que inclusive é um excelente banco hoje para fazer pagamentos entre Brasil e Estados Unidos, foi 100% oriunda do Brasil, ele não tem obrigação fiscal nenhuma aqui, apesar da conta bancária ser aqui. Então, como a gente define? É US source, quer dizer, foi produzido nos Estados Unidos, ou é não US source? Veio de fora por um não residente. Para o residente, a regra é outra. Então, no caso, como ele é não residente, o dinheiro pode não ter vindo daqui, ele não tem obrigação fiscal nenhuma. Agora, se ele está oferindo aqui, ele precisa apresentar essa declaração. Legal, deixa eu voltar ali, só para não esquecer a pergunta do Emerson, que o Emerson está sempre... Ele perguntou assim, se você é CPA ou por que você não é CPA. Agora eu perdi aqui no meio desses chats. A Carol Larson, porque como funciona um escritório de contabilidade? Eu posso abrir um escritório de contabilidade, nem sendo contador? Me fala as suas graduações do seu escritório para as pessoas que não conhecem entenderem. Tá, eu sou formada em contabilidade, bacharelado em contabilidade aqui nos Estados Unidos, já há 18 anos. Quando você termina a faculdade de contabilidade, você tem a opção de, ok, estou satisfeita com a minha formação de contadora, vou trabalhar numa empresa, não preciso ter uma licença para representar os meus clientes. Então, a minha opção após a formatura foi entre CPA e EA, que é IRS Enrolled Agent. Qual a grande diferença? CPA, que é o Certified Public Accountant, ele é licenciado pelo Estado. Então, ele pode trabalhar dentro do estado da Flórida. Se eu tiver um cliente em Nova York, eu não posso atender. Se eu tiver um cliente em Massachusetts, eu não posso atender. O IRS Enrolled Agent, ele pode trabalhar a nível nacional. A restrição que o IRS Enrolled Agent tem é que ele não pode fazer auditoria pública, como o próprio nome já diz, ele não é um Certified Public Accountant. Então, só que ele tem, em termos de... dentro da receita, do que pode ser feito, da forma que vai ser representada, da forma com que tem responsabilidade perante o cliente, é a mesma. A autoridade
perante a Receita Federal Americana é exatamente a mesma. Inclusive, dentro do site da Receita tem explicando IRS Enrolled Agents, CPAs, e tem outras posições o qual a pessoa pode ocupar e também poder representar o seu cliente perante a Receita sem que o cliente esteja junto. Então, a grande diferença, isso é uma pergunta muito comum, eu acho que é interessante que as pessoas saibam para entender, porque no passado eu tinha muitos clientes que falavam, nossa, eu gosto muito do seu trabalho, eu gosto muito de você, você é muito experiente, mas você não é CPA. Porque não existia muita clareza em relação a essa diferença. Então, muita gente acha que porque não é um CPA, qualquer coisa que acontecer com o imposto dele, a responsabilidade é dele e a pessoa que preparou está isenta de qualquer responsabilidade. Mas não é bem assim. A autoridade do CPA e do IRS Enrolled Agent é a mesma. A única grande diferença é que um faz auditoria pública e o outro não faz. Então, eu não faço auditoria pública, faço auditoria fechadas, mas a pública não. É a única diferença. Tá. E outra pergunta, o que é o famoso bookkeeping? Porque a gente vê, desculpa, já você foi responder rapidinho. Termina. Só porque a gente vê várias empresas de contabilidade, inclusive eu conheço, que falam que são contadores, no Brasil principalmente, que chegam aqui, abrem uma empresa de contabilidade e eles não são contadores formados aqui. Algumas das vezes são bookkeepings, outras vezes não são nada. São apenas, usam o conhecimento que eles têm, que aprenderam, não sei como, e aplica. Qual que é a regra, até para as pessoas entenderem que... Galera, isso aqui é ao vivo, você está vindo na minha cabeça agora, por causa que o Ricardo fez uma pergunta que abriu minha cabeça para outras. Paulo Paterno, eu posso abrir uma empresa... O canal Perguntas agora vai falar, eu também sou contador. Não sou contador, eu sou uma empresa de contabilidade. Como que é isso? Quais são as regras? Pode, infelizmente, no Brasil a gente tem um Conselho Regional de Contabilidade, o qual a gente tem que seguir as regras para aqueles que são formados lá, né? Então você tem que se formar, você tem que se inscrever no conselho para você poder assinar os documentos. A lei aqui nos Estados Unidos ela é muito fraca em relação à regulamentação da profissão do contador. Então qualquer pessoa, não sendo contador, pode abrir um escritório de contabilidade. Aquela pessoa que é um profissional honesto, ético e profissional, ele vai falar, olha, eu não sou contador aqui, mas eu tenho experiência, eu sou bookkeeper. Então, o bookkeeper é uma pessoa que tem conhecimento em contabilidade, mas ela não tem a formação contábil, um bacharelado. Então, é por isso que aqui você vê muitos escritórios de contabilidade, os quais as pessoas que trabalham, inclusive o dono, não são contadores. E esse tipo de empresa realmente não pode representar os seus clientes. É como se o cliente... estivesse fazendo ele mesmo, do it yourself. Então, se não tiver um enrolled agent ou um CPA dentro do escritório, eles não podem representar estes clientes. Então, a legislação ela é fraca nesse aspecto, por isso que você vê muito disso. Então, e qual que é o risco? Pessoal, isso aqui, de forma alguma, não quero falar mal de ninguém, conheço muita gente bacana que trabalha com isso. Eu já prefiro logo no profissional que estudou por isso e que eu posso amanhã cobrar dele alguma besteira caso ele tenha feito. Então, qual que é a diferença de eu usar uma empresa que existe o contador, que existe o CPA, que existe o IRS, como fala? Enrolled Agents, e contratar uma que não tem, é mais pela responsabilidade? Por exemplo, se der alguma besteira, você, no caso a Carol, vai ser punida ou vai ter que responder por isso? Ambos são punidos sempre, né, Paulo? Mas eu acho que assim, o ponto mais importante podem existir profissionais que nunca fizeram um curso, uma faculdade, ou nunca se especializaram, como, por exemplo, viraram um CPA, um IRS Enrolled Agent, que são autodidatas, estudaram muito. Eu até conheço, desse decorrer dos últimos 20 anos, pessoas que passaram no meu escritório que tinham um conhecimento muito grande sem ter a formação. É que eu acho difícil, não é comum você achar uma pessoa que tenha todo esse conhecimento necessário, toda a parte técnica, toda a parte ética, profissional, o que tem que ser feito para a receita, de qual forma tem que ser entregue, sem que a pessoa realmente tenha uma formação. Então, acho que o risco começa daí, porque saber executar um serviço não significa que a pessoa conhece a teoria e a regra e quais são as consequências, talvez, de uma declaração mal preparada ou de uma transferência de uma empresa mal feita, uma internacionalização de uma empresa feita de uma forma errada. E o outro ponto é que nós temos um seguro, as pessoas que são licenciadas, chama Errors and Omissions, que é um seguro para contra erros e omissões. E esse seguro, normalmente, para que você consiga tê-lo, você tem que ser profissional licenciado, porque a seguradora não vai cobrir uma pessoa. Imagina, Paulo, vou te cobrir para você abrir um escritório de contabilidade e você não sabe o que você está fazendo. Não tem nem... Vão acionar o seu seguro toda hora. Então, a garantia que eu acho que a gente passa para os clientes também é em relação a essa. Que a gente sabe que errar humano, todo mundo está sujeito a erro. Então, se Deus me livre, igual de acontecer um erro muito grande dentro do meu escritório, nós temos a proteção do Errors and Omissions, que é o seguro que cobre o profissional
licenciado contra qualquer dano que ele venha a causar contra o cliente. Então, uma declaração, o cliente tem uma multa de $200 mil, a gente aciona o seguro. Graças a Deus, nunca precisamos acionar, isso nunca aconteceu, mas isso é uma segurança que eu sempre gosto de passar para os meus clientes. Fica tranquilo, se eu estou fazendo, eu te garanto. Então, porque eu tenho um backup, eu sei que qualquer coisa que der errada, eu tenho uma proteção. Muito legal. Tem outra pergunta que é bem interessante aqui, que é do Isaac Gregory. O que é Estimate Tax? Que eu sempre recebo e-mail da Carol. Não podemos pagar imposto de renda só uma vez no ano? Ótima pergunta, porque isso é um grande problema aqui nos Estados Unidos. Todos temos a crença, né, de que uma vez ao ano eu vou lá no meu contador, apresento minha declaração e pago meu imposto. Só que não é assim. A lei ela é bem clara. Você tem que estar pagando imposto conforme você vai ganhando. Então, eu trabalhei janeiro, fevereiro e março até 15 de abril. Eu tenho que já adiantar para o próximo ano o imposto referente a essa receita. Então, aqueles que são autônomos ou donos de empresas são obrigados a fazer Estimate Tax. As pessoas que são employees, ou seja, empregados que têm o W2, eles já têm uma retenção na fonte, então eles não precisam fazer. Então, esta regra do Estimate Tax aplica-se para donos de empresas e autônomos, porque eles não têm retenção na fonte. Caso não seja feito o Estimate Tax, que é o recolhimento trimestral do imposto auferido no período anterior, a penalidade ela pode chegar a 25% do valor devido de imposto. Então, exemplo, você deve $5 mil de imposto por ano e você deixou para pagar só em abril, dependendo da época que você pagar, e se você já deixou de fazer isso alguma outra vez, a penalidade pode chegar a 25% do valor do imposto devido. Então, é uma penalidade alta por não estimar o imposto devido. Por isso que você fica recebendo um monte de e-mail da Larson Account aqui, ó. Não é da Carol, não. Por isso que a gente manda um monte de e-mail. Bem legal. Outra pergunta aqui, ó, bem boa que eu vi. Marcelo Souza, ele fala assim, ó. Mas como você declara esse imposto se não passaporte eu tenho? Nunca estive... a pessoa que tá recebendo dinheiro aqui, como que ele vai declarar se ele não tá... Então, mas aí eu tenho outra pergunta, como que tu tá trabalhando, como alguém tá te pagando aqui também? Daí já tem outro rolo aí, agora que eu tô pensando aqui, ô Marcelo, porque pra você receber dinheiro aqui, você tem que ter uma empresa aberta, você tem que ter um documento, né, Carol? Existem N formas as quais você pode ter uma receita nos Estados Unidos e não necessariamente ter um visto de trabalho. Então, a gente pode citar o exemplo dos investidores. Os investidores, eles não têm um visto, o qual permite que eles morem e trabalhem aqui, mas eles têm receita de aluguel. Então, a receita de aluguel ela tem que ser declarada. E como ele perguntou de qual forma, se eu não tenho passaporte, se eu não tenho social e etc. É por isso que existe o famoso IT Number, que é muito mal usado pelas pessoas para trabalho, mas ele não é válido para trabalho. Ele é válido para a declaração de renda para aquelas pessoas que oferem renda passiva aqui. Então, se essa renda dele é passiva, primeiro passo, tira um Tax ID para declarar. Agora, se ela for ativa, a gente precisa entender como ele está trabalhando, se ele já tem um visto, ele está pleiteando um visto, porque como a pessoa está pagando, a pergunta que você fez. Então, é outra pessoa, falou que eu perdi aqui, mas que eu li bem rápido, que tem um monte de coisa aparecendo, foi sobre quem vendas online. Por exemplo, se eu estou no Brasil fazendo vendas online e você aqui nos Estados Unidos compra e me paga pela Nomad, que é um banco americano, fica muito mais fácil. Como que daí vai dar esse negócio de imposto? A questão hoje de vendas online, a Receita criou uma nova legislação para isso, que é muito difícil não é de ser entendida, mas de entrar em vigor como eles querem. Porque eu tenho, como você mesmo disse, eu posso ser uma autônoma no Brasil, nem ter uma empresa, ter uma plataforma de vendas e eu vendo para um cliente aqui e recebo através do Nomad. Essa tecnologia do banco digital, inclusive ela está sendo muito aperfeiçoada e estudada devido a essa questão legal. De qual forma o banco Nomad entende esse depósito, é uma conta Nomad como uma empresa americana, que a gente sabe que eles estão aqui também, estão no Brasil. Mas, para resumir, tudo que é US Source of Income, que um não residente faz em solo americano, ele tem que declarar. Tudo que um não residente, que ele está lá no Brasil, no computador dele vendendo, faz em solo brasileiro, ele não tem que declarar aqui. Porque senão todo mundo, de tudo quanto é lugar do mundo, qualquer negócio que faz aqui, teria que declarar aqui. Então, a regra é, se você está aqui, sentado na sua casa, em Orlando, fazendo venda online, mesmo não tendo nenhum documento, estando de férias, você estava em solo americano, fazendo esse serviço. Você vai ter que declarar aqui. Agora, eu não tenho presença física no território. Estou em qualquer lugar do mundo e vendo para cá.
Então é um cenário completamente diferente que você não deve satisfação à receita americana. Porque hoje você pode vender para qualquer lugar do mundo. Então é a questão da presença da pessoa. E mesmo o dinheiro entrando no meu Bank of America aqui? Não tem problema. A questão do banco que vai entrar, desde que a gente comprove que não é US Source of Income, que a pessoa não estava em solo americano. Uau, bem legal. Por isso são coisas assim que a pessoa que é do brasileiro, que é inteligente, que sabe fazer contabilidade, entre aspas, está aqui e abre uma coisa, não vai saber te falar. Porque a pessoa tem o conhecimento deles, mas é tanta gente, tanta coisa que estuda, que toda vez muda. Depois desse corona, deu um monte de mudança, lembra que teve, né, Carol? Muitas mudanças. Muitas coisas. E esse ano agora também, né? A gente tem o Inflation Act, tem o TCJA, que agora realmente vai entrar em vigor. E ser cobrado, é muita coisa, todo ano. E já tem as mudanças naturais que de um ano para o outro tem, mudança do valor da dedução, aumento do Standard Deduction, regras por Itemized Deductions e outras regras específicas. Então esse momento é o crucial para aqueles que são da área estarem se dedicando para estarem prontos para o começo do ano que vem. E perguntaram aqui, por que você escolheu não querer fazer a audição pública? Porque os meus clientes estão em todos os estados dos Estados Unidos. E principalmente no início da minha carreira, eu sempre fui muito imperativa, como você sabe, né? Então, às vezes, o cliente me ligava, de Boston, eu preciso de uma pessoa que fica aqui uma semana verificando tudo da minha empresa e fazendo meus impostos. Eu ia trabalhar em Boston. Trabalhava muito em Louisiana, depois do Katrina, porque muitos brasileiros foram para lá. Trabalho muito na Califórnia. Então, se eu tivesse tirado a minha licença de CPA, eu estaria somente podendo trabalhar para os meus clientes a nível de Flórida. É igual advogado. Então, o advogado tem um Florida Bar, ele não pode praticar em Nova York, não pode praticar na Califórnia. Então, para o meu público e para o tipo de serviço que eu presto, não tinha como ser o seu CPA. Então, nós temos parceria, colegas de trabalho mesmo, pessoas que eu tenho mais de 20 anos de relacionamento, que tem um cliente que de vez em nunca precisa de uma auditoria pública, porque a auditoria pública... O que é uma auditoria pública? Porque às vezes a gente fala na questão de auditoria pública, parece que uma coisa super importante. Pública, a gente estava conversando rapidamente também antes sobre um caso, é uma auditoria o qual você vai apresentar ou para o Estado, ou para a própria Receita, ou para algum outro órgão público, a condição financeira da sua empresa. Então, normalmente é para aquisição de uma licença, para compra de algum tipo de ativo muito alto. Então, eles querem ter certeza que aquele relatório que você está apresentando e a declaração também que você está apresentando, que tudo que está ali é verdade. Então, você contrata o CPA que faz o Certified Auditoria Pública, ele vai ter que pegar transação por transação, recibo por recibo associado a essa transação e entender a conexão com a atividade comercial. Então, por exemplo, se o CPA vai fazer uma auditoria e eu tenho uma despesa lá de cabeleireiro, numa empresa de landscaping. O porquê que eu tenho uma despesa de cabeleireiro? Todo esse questionamento tem que ser feito, tem princípio de ética, de transparência, N coisas que você tem que seguir. E é até muito difícil hoje encontrar CPAs que fazem auditoria pública. Todo mundo faz o famoso review. O que é o review? Que a gente pode fazer também. O review você pega um relatório, você analisa a contabilidade. Você não valida o número. Então, os lançamentos estão lançados de forma correta, o que deveria estar no balanço realmente está no balanço, o que está na DRE realmente, porque a gente sabe que muitas vezes a gente pega balanços e documentos feitos por contadores errados. Então, é realmente fazer uma revisão e bater número. Começo do mês, final do mês, que é a reconciliação, e ver se todas aquelas despesas realmente aconteceram, sem ter a necessidade de ir tão a fundo, pegando recibo, verificando se era pertinente ou não para a atividade da empresa aquilo. Então, ainda existe alguns tipos de licenças, principalmente licença para quem vai trabalhar com transmissão de dinheiro, mandar dinheiro do Brasil para cá ou de lá para cá, que a gente está falando 2 bancos centrais estarão em cima dessa pessoa, que essa pessoa precisa de uma auditoria pública. Só que é muito difícil de encontrar uma pessoa, um profissional hoje que faça. Sem falar que é muito caro, né, Carol? Muito caro, Paulo. Uma auditoria, assim, de, vamos dizer, 12 meses de uma empresa, uma auditoria mesmo, não um review. Você pode colocar aí pelo menos $50 mil, porque senão não paga o preço da pessoa. São meses de trabalho para fazer uma auditoria, não um review. Incrível. Outra perguntinha que estão fazendo aqui o povo é curioso, né? É bom que vocês são curiosos. Porque é por isso mesmo que a Carol tá aqui. Por isso que eu trouxe a Carol, que ela daqui não é nada combinado. Ela nem sabe o que eu vou falar agora. É verdade que existe uma categoria abaixo do Enrollment Agent, que é Prepare Tax Identification Number. É o Tax Prepare, é o PTIN Number, que é como se fosse, praticamente até mesmo formulário que você usa para solicitar,
Ele é até parecido com o do Tax ID, mas do Tax ID. Esse documento, ele tem que ser usado por pessoas. Então, por exemplo, eu sou responsável por toda a minha equipe, eu que tenho que revisar todos os impostos, qualquer coisa que der errado com esses impostos, independente de quem foi o preparador dentro do meu escritório, é responsabilidade minha. Então, eu tenho o meu PTIN, que é o meu Prepare Number, e todos os meus funcionários, contadores que preparam o imposto, eles têm o deles também. Então, é uma forma da Receita identificar como que a Carol sozinha faz 6 mil impostos por ano. Não tem como. Então, eu tenho os outros PTINs que fazem a declaração. Então, é uma licença que não precisa também de teste de aptidão, nada. A pessoa simplesmente aplica para ter esse número e coloca na declaração quando ela prepara o imposto. Dessa forma, a Receita tem acesso a quem preparou esse imposto. Se tiver algum problema de fraude, não por parte do contribuinte, mas existem muitos contadores, você deve conhecer também, principalmente na comunidade latina, que eles fazem declarações falsas para que o cliente tenha um benefício. Então, uma restituição não devida, um crédito não devido. Então, por isso que o PTIN Number é obrigatório em todas as declarações quando preparada por um profissional, seja ele contador, tax preparer, bookkeeper, ou o que ele seja, porque aí a pessoa também é penalizada. Então, se a Receita pega um imposto meu, o qual eu dei um crédito indevido para um cliente, eu sou penalizada por cada declaração que isso vier a acontecer. Então, por isso que o PTIN Number serve. Então, é o Tax Prepare. O Tax Prepare é aquela pessoa que sabe preparar imposto, mas também que não tem uma licença específica junto à Receita ou Estado. Legal, vou aproveitar a Carol aqui, deixa eu ver como está nosso tempo. Deixa eu ver. Nosso tempo voa aqui, pra mim é ótimo, porque eu aprendo muito. Isso mesmo eu já não sabia, mas olha que legal, muita coisa que a gente não sabe. Carol, nesse ano que nós estamos, 2022, centenas de milhares, vamos falar milhares de imigrantes vieram e muitos atrás de uma vida melhor. Agora nós vamos falar do povão, meu povão. Aí as pessoas chegam aqui, elas abrem a empresinha delas para poder fazer o trabalho de limpeza, o trabalho de construção, o trabalho que for. E elas acabam usando a conta do banco, né, como a conta do banco jurídica da empresa, como conta pessoal, vai no Walmart, então a mexaria que está entrando. Elas vão ter que declarar isso. Como funciona? Até legal, porque como agora nós vamos entrar a partir de janeiro, fevereiro já começa você teu escritório e todos os escritórios ficarem bem ocupados. Quem abriu uma empresa em 2022 e teve uma receita, não importa se foi 1.000 ou 1 milhão, né? Como que é o processo? Quem que elas devem buscar? Claro, buscar a Larsus Accountant, mas o que vocês vão pedir para declarar o imposto de uma empresa? Esse é o momento ideal para se preparar para isso, Paulo, porque nós, pessoas físicas, já temos a maior dificuldade de juntar tudo. Então, você tem que juntar documentos de mortgage, plano de saúde, todas as suas receitas, todas as suas despesas. Você imagina uma empresa que é tudo no lucro real aqui, a quantidade de despesas que essa empresa tem mensalmente, e para aqueles que não fazem contabilidade, que acumulam 12 meses, para que você consiga juntar para levar para o seu contador no começo de 2023. Então, o momento é, para aqueles que não têm contabilidade, pegar todos os extratos bancários da conta da empresa, extratos de cartão, despesas que você pagou com a sua conta pessoal, mas estão associadas à empresa e você pode comprovar, e juntar pelo menos tudo isso, e o ideal é planilhar. Então, quanto eu tive de receita mês a mês, quanto eu gastei com gasolina, quanto eu gastei com carro, quanto eu gastei com funcionário, quanto eu gastei com etc, luz, etc. Telefone, tudo que você teve no teu escritório. Porque tudo aquilo que você teve de despesa dentro do seu escritório que foi para desenvolvimento da atividade é dedutível. Então, é começar a juntar tudo isso e planilhar. E se a pessoa entender que não tem condição de planilhar, ela vai ter que contratar um profissional para fazer isso. Porque, dependendo do tamanho da empresa, a gente, com a tecnologia que tem e tendo pessoas para executar, às vezes a gente tem empresa que para fazer 12 meses, você demora mais de 30 dias, porque o volume de transações. Então, para as pessoas jurídicas, é juntar tudo que puder, e o ideal seria planilhar. Se não conseguir planilhar, ir atrás de um profissional. Para as pessoas físicas é W2, 1099, documento do plano de saúde que todo mundo esquece, que é o 1095A. Aqueles que têm filho no college, a gente precisa do 1098T, porque os filhos em college, quando pagam, eles dão um crédito para os pais de até $2.500 por ano. Quem comprou carro elétrico também tem o crédito do carro elétrico. Aqueles que colocaram placa solar também precisam apresentar a documentação para a gente para receber o crédito. Então, todo tipo de receita que foi oferida durante o ano de 2022, como autônomo, como empregado, de aluguel, de compra e venda de carro, de imóveis,
tem que estar tudo muito bem documentado e junto, né? Porque senão a pessoa vai te manda do meu aluguel, aí depois ela manda uma despesa que é da empresa. Nem nós não conseguimos organizar tudo isso. Então é o momento para se organizar, juntar todas essas informações e quem não tem um profissional, que busque um profissional para ajudá-lo a conseguir organizar tudo isso. Porque no começo do ano todos os escritórios de contabilidade estão muito ocupados. A gente tem uma demanda muito grande de janeiro até maio de pessoas que levam 12 meses de contabilidade para fazer. E infelizmente a gente não tem como passar na frente dos outros que já estão ali mensalmente, né? Então ainda tem um pouquinho aí do ano que dá tempo para a pessoa se organizar para começar o ano com tudo em dia. Tá, depois que eu me organizei, então vamos lá. Eu peguei tudo, organizei. Só que eu nem sabia, mudei agora, não tem recibo, perdi um monte de recibo. Mas dá pra ver que foi no posto de gasolina no 7-Eleven. Isso aqui tá falando Walmart, na verdade foi produto de limpeza pra minha empresa. Mas eu não tenho recibo. Como que eu vou explicar isso na hora de passar pro meu contador? Como que declara isso? Que eu não tenho recibo. O ideal é que tudo seja pago com a conta bancária. Lá atrás, 15, 20 anos atrás, a Receita exigia o extrato bancário e a cópia do recibo daquilo que você gastou. Porque, por exemplo, se eu vou no Walmart, pode ser comida ou pode ser produto de limpeza. Exato. Então, eles queriam se certificar. Hoje em dia, nas últimas auditorias que eu representei clientes, eu não tenho sentido mais tanto a questão do recibo, por 2 motivos. É muito difícil de manter os recordes e, segundo, o recibo apaga. Então, se você guardar um recibo dentro de uma pasta por 1 ano, quando você for pegar, ele tá branco, você não lê mais nada. Então, a parte do recibo, ela não é tão importante, ainda está dentro da legislação que eles podem pedir, mas o segredo é não compre nada em cash, porque pelo menos você comprou com cartão ou de crédito ou de débito, está no seu extrato bancário, de lá a gente consegue usar. Agora, coisa comprada em cash é praticamente impossível da gente conseguir deduzir se não tiver o recibo. Uma pergunta que eu sempre recebo é que assim, aqui no Brasil a gente abre uma empresa, contrata o contador tem que ficar pagando ele todos os meses. Como funciona aqui, ou como funciona a Larson Account, e como funciona nos Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos, as pessoas acreditam que não precisam ter um contador. Na verdade, por lei, você não precisa, desde que você saiba fazer e mantenha os seus recordes de acordo com o que a Receita diz. Não é da maneira que você quer. Então, muitos empresários têm empresa e não têm contabilidade. E o que acontece muitas vezes, declara receita em excesso ou despesa menos do que, na verdade, teve de gasto e faz uma contabilidade toda errada, que poderia estar economizando de uma outra forma. O ideal, Paulo, a Larson sempre oferece para todos os clientes, vamos fazer a contabilidade, o custo de uma contabilidade ele não é alto, mas você vai ter a garantia que a sua declaração vai ser preparada exatamente com o que você ganhou, nada em excesso, nada para menos, e todas as suas despesas é um trabalho que a gente tem que fazer mensalmente. Então, a pessoa, a gente tem que receber hoje de uma forma digital toda a informação, até por uma questão de segurança exigida pela Receita. A gente coloca tudo isso num programa contábil e vai mês a mês. Chegou no final do ano, está tudo pronto para fazer a declaração. É muito mais fácil, a pessoa não tem dor de cabeça nenhuma. Só que ainda existe aquela coisa, mas é $150 por mês, vamos dizer que é o mínimo que uma pessoa paga, desculpa, de contabilidade mensal, e acaba não pagando e perdendo. Então, eu acho muito difícil a pessoa se beneficiar com essa economia. Economizar $1.200 por ano, vamos dizer, com um contador, não é por mês igual no Brasil. No Brasil economiza, por mês. E o que eu falei lá no comecinho, se você entrou aqui no meio, o contador vai te economizar muito dinheiro, você não faz ideia. Claro, se você tiver muita receita, vai te economizar muito mais. E se você tiver pouquinho, você vai deixar, ele te ensina. Você deixa de pagar muitas coisas. Ou ele vai falar, você pode gastar isso, com aquilo, você pode deduzir isto. E esses $1.200, que é o mínimo que estamos falando por uma microempresa, né? Que nem para as mulheres que fazem faxina, a galera da construção. E depois você põe um envelopinho, né? Você pode colocar todas as suas despesas, joga dentro do envelopinho o mês inteiro. Isso funciona, mas hoje não dá mais no envelopinho, porque tem que ser digital a informação recebida, por questão de segurança. Mas escanear tudo bonitinho. e mandar tudo presente, exatamente. Galera, tá fácil. Carol, antes de eu terminar aqui o nosso tempo, que já voou, qual que é a dica no overall para todas as pessoas que, lembra, pessoal, aqui é o país, lembra, quem pegou o Al Capone, eu gosto sempre de usar o Al Capone, que todo mundo já ouviu falar, não foi a polícia, foi a Receita Federal. Tem várias outras perguntas, que tem umas que é interessante, umas que nem tanto, eu vou deixar quieto. Então, é uma coisa que não se brinca, é igual na imigração, né? A gente acha que a imigração
Nós achamos que nós somos tão espertos, né? Nós saímos do Brasil para vir aqui para tentar dar golpe, para tentar sonegar, ou para tentar enganar, ou falar, ninguém tá vendo, nós somos só um grão de areia no deserto. Tá, mas você existe, você é um grão de areia no deserto. E você pode ser escolhido. Ah, mas qual é a chance? É igual de você bater o carro, é igual de você perder um filho, é igual de você sofrer um acidente. Todo mundo conhece alguém, mas quando esse alguém é a gente? Aconteceu com alguém. Alguém? A imigração, que nem eu não conheço ninguém que pegou na minha mão que foi deportado. Mas todos os dias, milhares de pessoas são deportadas. Todos os dias. Né? Aconteceu de um Paulo, não conhecia ninguém. A mesma coisa com a Receita. Eles auditam. Quantas empresas, quantas pessoas ele audita por ano na tua... Paulo, o sistema de auditoria não tem assim como falar, é só por porcentagem. O sistema de auditoria, todo ano ele muda, tá? Até mesmo porque se eles falarem como eles vão fazer, todo mundo vai se preparar. Mas é uma média, assim, eles selecionam pelo menos 3,5% de todas as empresas aleatoriamente. Então, como se fosse um computador e aleatoriamente pegam uma porcentagem X de empresa. Então, eles têm, por exemplo, 3% de todas as empresas S-Corp tem que ser auditorada, pelo menos 5% das corporações, pelo menos 10% de todos os indivíduos que ganham mais de X. Então, existe uma métrica para isso e realmente tem auditorias que existem por motivo. Então, quando o imposto bate lá, tem um super red flag, quer dizer, o cara ganhou $100 mil e colocou 200 mil de despesa, como ele viveu, não tem como. Então, aí teve um motivo. Agora, tem impostos que não tem motivo algum, que é nesse sistema que é o computador, que é aleatório, que precisam até mesmo pegar por regiões. Então, em relação à dica que você perguntou, não acredita em besteira. Porque muitas vezes falam, eu tô aqui há 10 anos, nunca paguei imposto, nunca me pegaram. Ou você teve muita sorte, ou a pessoa que te pagou nunca declarou. Porque não é possível alguém não conhecer alguém que já foi pego pela Receita em algum momento. E não pega só gente legal não, Paulo. Eu já fiz muita auditoria de ilegal. Pessoa 100% indocumentada, com o Tax ID, que trabalha aqui há muitos anos, que foi auditorada e teve que pagar imposto sobre a não declaração de todas as receitas devidas. Então, é muita especulação na nossa comunidade brasileira, infelizmente, que isso não acontece, isso não precisa, porque meu amigo falou que ele não faz, por que eu vou ter que fazer? Não é assim. A lei está para todos. Tem um resumo da lei dentro do site da Receita que fala o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, quais são as penalidades. Então, não é brincadeira e não é pra gente querer ter mais clientes, né? Porque a gente quer ter clientes que realmente precisem, não clientes que tenham um problema e já venham com um grande problema, mas também a gente resolve quando vem com problema. Tá muito atento a isso. A lei muda toda hora. Não existe como você trabalhar num lugar e não pagar imposto. Existe essa questão que a gente conversa muito também nos nossos bate-papos da estruturação das empresas. Todo dia eu atendo alguém que chega para mim e fala, eu quero abrir uma LLC. Sem do nada, do além, porque falaram que a LLC é melhor. Sim, para alguns casos, porque não tem a receita de bolo para eu falar o que serve para o Paulo, serve para a Carol, ou serve para a Bia, ou serve para outra pessoa. Cada pessoa é um caso, dependendo do tipo de receita que tem. Então, não custa nada você consultar para entender, pelo menos saber o risco. É o que eu sempre digo, qual o risco que eu estou correndo? É 80% do você pego? É 10%? E a opção é do contribuinte, mas você tem que entender o risco que você está correndo. Porque muita gente foi pega de surpresa. Agora, durante a pandemia, nós tivemos muitos casos as pessoas têm que contribuir com seus taxes, que é aquele imposto sobre a venda, que tinham contadores que falavam, não se preocupa, estamos resolvendo. Tivemos 2 clientes que chegaram para a gente que foram presos, que estavam em outros escritórios. Recebeu a notificação, não se comunicou com o Estado, não tentou regularizar a situação, eles colocam um warrant, que é uma ordem de prisão, batem na porta da sua casa e te levam preso. E isso vai ficar no seu histórico para o resto da sua vida. Uau. Então, existem coisas assim, principalmente em nível de Estado e de sales tax, que acontece com muita frequência. Eu acredito que brasileiros que moram aqui estejam ouvindo já sabem desses casos, mas também tem aqueles grupos que falam, nunca ninguém dos meus amigos foi pego, então eu vou continuar fazendo errado. Mas tem que tomar cuidado, Eles pediram eu não gosto de falar preço, pessoal, por causa que varia muitas coisas, óbvio, número de horas, tamanho de empresa, essas coisas. Mas eu vou falar um average para a pessoa comum, para fazer, ela falou assim, um valor apenas para fazer declaração anual. Então acho que não é nem empresa. Eu posso falar de quanto começa e assim, o mais alto não tem limite. Normalmente no meu escritório, se eu for fazer a declaração, a gente começa a declaração pessoa física a 225 para um casal. E dependendo do que tem, eu tenho aluguel, receita do Brasil, receita na Europa, vendi imóvel, então aí a gente vai anexando um valor
por schedules, ou seja, formulários adicionais que a gente vai colocando. Mas a média é mais ou menos em torno de 200, 225 dólares. Tem imposto que sai até mais barato, aquelas pessoas que têm apenas um W2. Então, o imposto sai, é um serviço mais barato, mas uma média de 225 dólares. Gente, é muito barato para você não fazer. E faz, vale a pena, coloca na preparação. E a Larson faz um montão de coisas. Para terminar, eu vou pedir para você falar tudo que o teu escritório faz, resumir, e a gente termina só. E lembra, nós estamos aqui com a CEO, com a Carol Larson, mas é uma empresa gigante, milhares de clientes, né? E ela tá aqui, a Carol é a CEO, é a dona, é a fundadora, e a bichinha é sangue no zóio, trabalha que nem uma louca e tá aqui para trazer informações para você, igual o Walter faz, igual a Ana Regina faz no negócio dela de seguro, para trazer informação para você escolher e fazer o que é certo e melhor para sua família. E com imposto, nem aí no Brasil se brinca, né? Que uma coisa que funciona no Brasil que a gente sabe é a Receita Federal. No Brasil o bicho pega. E aqui não é diferente. Estão falando dos Estados Unidos, potência mundial. Não acha que você vai vir aqui e você vai dar uma despertinho, que você é o inteligente e a Receita Federal americana é idiota, porque idiota é você estar pensando isso. Ah, porque teu amigo não faz? Deixa teu amigo ser preso. Você precisa ficar bem para você poder depois lá pagar a fiança para ele sair. Carol, quais são hoje as atividades da Larson Account? Nós temos duas operações. A Larson Account é dividida em 2 departamentos, o para o residente e para o não residente. Então, vou começar pelo não residente. Não residente são aquelas pessoas que não moram aqui ou têm investimento ou algum tipo de fonte de renda. Então, esse público nós assessoramos desde quando eles chegam aqui com a intenção de comprar um imóvel, definindo a questão de estruturação, para que tenha menos risco na compra, pensando em sucessão e pensando em minimizar o impacto fiscal. Então, abertura de empresa, planejamento pré-migratório, organização de documentos para compra de imóveis, emissão de tax ID, preparação de impostos, preparação de formulários que o não residente precisa e muitas vezes ele não tem ideia como preencher, primeiro porque tem o inglês e não entende a terminologia também. E a consultoria em geral, porque todo mundo tem dúvidas no dia a dia de devo abrir, não devo, qual a viabilidade. Para o lado operacional, que são os clientes que residem aqui, que têm empresas, a gente também faz toda a parte de planejamento pré-migratório antes da chegada, para definir se vai ter bitributação ou não sobre as receitas que vai deixar no Brasil, o planejamento pós-imigratório, a abertura da empresa, o acompanhamento do desenvolvimento dessa empresa no início através de consultoria, pesquisa de viabilidade, processo de due diligência, parte de contratação de funcionários, elaboração dos contratos sociais e outros contratos que sejam necessários para o início da atividade, preparação de todos os tipos de impostos, imposto de pessoa física, pessoa jurídica, recolhimento de sales tax, recolhimento de todos os impostos associados à folha de pagamento. São tantas coisas, deixa eu ver se eu não estou esquecendo alguma coisa. Contabilidade, como a gente já mencionou, a consultoria também para aqueles que querem fazer reestruturação. Então, será que eu junto todas as minhas empresas, crio uma holding? E a parte que você sabe que eu mais gosto de fazer, que é a parte do planejamento fiscal e do tributário, o qual a gente consegue economizar muito dinheiro para o pessoal. Muitíssimo obrigado. Larson Account, aquela pergunta faz tempo. E a Carol tá ali, ela não vai para nenhum lugar, só para aumentar mais ainda, mas ela é dona do lugar que ela mora, então não é um tipo de empresa que tá aqui hoje e amanhã não vai estar. Né? Que ela mora não, que é o escritório. Praticamente moro. Praticamente mora, exatamente. Eu quero saber, todo dia lá. Então vale a pena, independente do tamanho da sua empresa, independente do seu status imigratório, você vai precisar, e você precisa de um contador se você mora aqui. Tá? Então eu recomendo a Larson Account, porque ela é top das galáxias. Por isso aqui, Carolzita, muito obrigado pelo teu tempo. Sei que você está louca para ir embora. Não é para falar comer que você comeu pizza aqui. É tomar banho e descansar. Tomar banho e descansar. Né? Então vai. Gente, muitíssimo obrigado. Fica com Deus. Deixa eu pegar aqui a musiquinha certa, que eu apertei o botão errado. Pera aí, gente. Aqui no canal Perguntas a gente faz ao vivo. Ó. Fique com Deus e a gente vai falando. Tchau, Carol. Boa noite, pessoal. Tchau. Obrigado, Paulo.